Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de testes de software. Tendo encerrado o capítulo, a parte sobre JUnit e testes unitários, a gente vai conversar agora sobre desenvolvimento dirigido a testes, que é uma metodologia de desenvolvimento categorizada aí como uma das metodologias, uma das técnicas, uma das formas de desenvolver software de forma ágil, tá bom? Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é e como funciona o TDD e também vou mostrar um exemplo prático, tá certo? Então vamos lá. Antes de irmos para o exemplo prático que a gente vai seguir num projeto parecido com aquele que a gente vinha trabalhando sobre números, eu quero então apresentar para vocês antes algumas vantagens e como funciona o TDD. Como comentei, então ele é uma das bases do TDD, o desenvolvimento dirigido a testes, Test Driven Development, é uma das bases aí do que a gente costuma, quando a gente fala em desenvolvimento ágil, o TDD é uma das formas de desenvolver software que acabam surgindo, que vem à nossa mente. E o TDD ele é dividido basicamente em 3 etapas. A primeira delas é a gente escrever o teste antes de escrever o código que vai fazer aquele teste passar. Então primeiro a gente pensa no teste e escreve ele. Essa seria a etapa vermelha, a etapa red, porque esse teste obviamente não vai passar. A gente ainda não escreveu o código-fonte para fazer esse teste passar. A próxima etapa, aí sim, a gente vai para a codificação do código, visando única e exclusivamente com que aquele teste passe. Então esta vai ser a etapa green, a etapa verde, o teste vai passar. E a terceira e última etapa aí de um ciclo de TDD, a gente vai refatorar o código. Como a gente já tem o teste que a gente escreveu e também, se essa não for o primeiro ciclo nosso de TDD, a gente tem outros testes, a gente pode refatorar o código com tranquilidade. Em geral, quando a gente está escrevendo um código pela primeira vez, a gente está focado em resolver o problema que a gente tem que resolver e a gente acaba não escrevendo um código tão limpo, um código tão bem depois aproveitável. Então, tendo os testes, a gente pode ficar tranquilo para refatorar, seguir padrões de projeto, seguir boas práticas, que daí a gente sabe que se os testes passarem, então está tudo bem. O nosso projeto continua funcionando, o nosso software continua funcionando. Então, de uma forma geral, um ciclo de TDD é isso. A gente escreve primeiro o teste, depois escreve o código para passar nesse teste e, por último, refatora o código para deixá-lo reutilizável e para deixar um bom código. Além desses três, também é bastante recomendado que a gente faça o TDD seguindo o princípio de baby steps, que seriam passos de bebês, pequenos passos. Então, basicamente é dar um passo de cada vez, não dar grandes passos no desenvolvimento. A gente vai escrever, então, pequenas funções, ver se aquilo lá funciona, testa, depois volta, melhora, escreve outra função e assim por diante. Então, a gente não vai pular etapas, a gente vai indo uma etapa de cada vez. E a ideia é que, apesar de talvez contraintuitiva no começo, que se a gente for indo passo a passo, a gente vai enxergar formas melhores de fazer o código, de resolver o problema, talvez a gente enxergue também outras possibilidades de erros, outras possibilidades que nós precisamos tratar no nosso código, que se nós pulássemos direto para o problema e saíssemos escrevendo o código, talvez a gente nem tivesse o tempo de refletir sobre essas possibilidades e, consequentemente, o nosso código seria pior, teria mais erros, tá bom? Então, em relação às vantagens do TDD, meio que eu já entreguei o jogo, né? Mas eu considero a principal vantagem do TDD nós termos uma segurança para fazer a refatoração. É comum, se a gente não está trabalhando com o TDD ou se a gente não tem uma boa base de testes e já temos ali o nosso projeto funcionando, a gente vai ter uma insegurança natural em refatorar o código, afinal de contas ele está funcionando, para que a gente vai refatorar o código? Claro, o código vai ficar melhor, vai ficar, mas a gente insere a possibilidade de cometermos um erro.
Então o código ele vai estar mais bem escrito, mas aquele programa que antes funcionava, pelo menos sem um erro específico, agora vai ter esse erro específico que a gente, talvez por falta de cuidado ou por não conseguir visualizar bem na hora, inseriu ali um novo erro. E aí com o TDD a gente já vai criando essa grande base de testes e a gente tem segurança para refatorar, a gente tem bastante segurança para ter um código bem feito, porque se o código estiver passando nos testes, então está tudo ótimo. E também como consequência a gente vai ter, né, e como vantagem aí do TDD, um código mais limpo, já que ele é bastante orientado então para refatoração, e também com menos erros, já que antes de pularmos para o problema e tentarmos resolvê-lo, a gente começa a pensar em todas as situações que podem causar erros. E isso é muito importante, a gente usa essa metodologia de certa forma para nos forçarmos a pensar em todos os possíveis erros, um de cada vez. O que é bastante improvável que a gente faça se a gente não seguir uma metodologia assim. Tá? Então, para mostrar para vocês como funcionaria um desenvolvimento dirigido a testes, eu adaptei aqui o nosso projeto para que a gente resolva aqui juntos, pelo menos parte do problema seguindo a metodologia, que o problema seria o seguinte. Então, o usuário ele vai digitar um número romano, né, I, V, X, e a gente quer converter este número romano para um número decimal, que é esse sistema que a gente costuma utilizar. Acho que seria o sistema arábico, né? Mas a gente ali é o sistema decimal, tá bom? Então eu adaptei aqui para a nossa classe number, para ao invés de ela ter um double, eu deixei ela com uma string, já que esse number que a gente vai trabalhar, ele vai ser um número romano. E aí eu tirei aquelas funções de verificar se é par, se é ímpar, que a gente vinha trabalhando com os testes, para a gente não confundir, tá bom? Então ficou aqui uma classe bem simples, uma classe padrãozinha. O atributo da classe number então é o value, que é uma string, aí temos o construtor, o get e o set padrões, e temos daí o método getIntegerValue, que vai retornar então basicamente aqui o número no formato decimal. Por enquanto este método está retornando simplesmente um -1, não está fazendo nada. Aí lá na nossa number test, eu também apaguei todos os testes e a gente vai trabalhar aqui apenas com os testes do TDD e para este enunciado específico. Então, vamos lá, vamos para o TDD. Primeira etapa do TDD, escrever um teste que obviamente vai falhar. Então a gente vai colocar lá a nossa anotação teste e a gente vai escrever um teste, o primeiro teste que a gente pensasse. Né? Para mim é natural pensar nesse caso aqui, a gente vai fazer o teste para o número 1. Então tá lá o nosso test number 1. Até parece que esse test number 1 seria talvez o primeiro de uma série de testes, mas não, a gente está querendo testar aqui o número 1 mesmo, né? E converter ele de romano para decimal. Então a gente criaria aqui dentro o nosso número. Ele é uma string, então eu vou passar lá a string i. E agora a gente vai fazer um assert equals. E a gente quer verificar se o resultado vai ser 1 de n.getIntegerValue. Obviamente esse teste não vai passar, porque a gente ainda não escreveu nada, mas só por desencargo de consciência, vamos rodar essa classe de teste aqui e ver ela passar. Ver ela reprovar, desculpa. Essa seria então a primeira etapa do TDD. A etapa red, a etapa vermelha, porque o teste não passa. A próxima etapa agora é a gente escrever o código que vai passar. Então a gente volta aqui para a nossa classe number e vamos escrever este nosso código. Lembrando dos baby steps. Aqui, talvez uma maneira de nós pensarmos em baby steps seria qual é a menor modificação possível que eu posso fazer aqui no código que ele vai fazer este teste passar. E é até meio besta, mas se eu só tirar esse menos aqui, com certeza o teste vai passar. Então eu vou rodar aqui a nossa classe de testes. E a gente viu lá agora o teste passar. Então esta seria a etapa 2 do TDD, de um ciclo ali de TDD, que é a etapa verde, a etapa green. Ok, o teste passou.
A próxima etapa é a de refatoração. Como a gente está com este código extremamente simples, não tem muito o que a gente refatorar aqui. Então, de certa forma, a gente pode dar também esta etapa como cumprida. E agora a gente inicia um novo ciclo de TDD e vamos criar um novo teste. Eu quero testar agora o número 2. Então eu venho aqui, crio um novo teste, né? Estou reaproveitando o código ali que a gente já tinha feito. E, obviamente, este teste não vai passar, é a etapa red. Né? O primeiro continua passando, mas o segundo não. Então a gente continua aqui com o red. O segundo não passou, o primeiro passou. Agora a gente vem aqui, e aqui a gente precisa fazer nesta função com que os dois testes passem. Então a gente não adianta mais agora a gente trabalhar com esta lógica aqui. Agora a gente poderia, em baby steps, fazer algo mais ou menos assim. If value.content equals e return 1. Else if value.content equals e return 2. Else return menos 1. Essa seria uma possibilidade. Vamos rodar lá a nossa classe de teste e ver se os testes passam. Então, ok, a etapa 2 aqui deste novo ciclo está passando. Green. Agora a gente iria para a próxima etapa, que é a de refatoração. Conseguem visualizar algo aqui de refatorar? Eu com certeza consigo, mas não quero entregar o jogo já para vocês. Então, por enquanto, vamos manter assim. Agora a gente iniciaria um novo ciclo. Aqui, test number 3, por exemplo, vamos testar lá i. Esse conjunto de testes aqui não vai passar. E a gente vem aqui para fazer agora o código passar. Então vamos rodar. E tá lá, o código passou. A próxima etapa, né, então essa seria a etapa 2 de um novo ciclo, seria a gente refatorar. Eu consigo ver uma possibilidade de melhorar isso aqui, e a gente então já vai fazer agora, que é, ao invés de fazer if, else, else, no final a gente faz o seguinte, né? A gente vai colocar aqui condições de saída. Então, se for se for i, a gente retorna 1, se for i, 2, se for 3i, 3, e aqui não vai ter um else. Então a condição padrão aqui vai ser simplesmente retornar um menos 1. E o nosso código já melhora um pouco, ao invés de ficar if, else, ou se a gente fizesse até alguma coisa bem aninhada, assim, que ficaria bem bagunçado, o nosso código cresceria na horizontal, que é sempre ruim. Assim a gente evita, a gente vai colocando as condições e o retorno, a condição e o retorno, condição e retorno. E aí agora, como a gente tem os testes já feitos, a gente pode rodar eles e verificar se essa refatoração impactou em a gente estragar, de certa forma, o nosso método e não impactou. Então a gente terminou a refatoração desse ciclo e a gente pode ir agora, por exemplo, para criar um novo teste. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, né? Acho que vocês já pegaram a ideia do que seria então os baby steps e os ciclos do TDD. Claro que a gente não precisa, na medida que a gente vai desenvolvendo, a gente pode ser mais ou menos baby steps, digamos assim, vai muito aí do nosso feeling também do que está acontecendo. Né? A gente não precisa seguir de forma cega a metodologia sem pensar, sem ver aqui, não, aqui eu posso acelerar um pouquinho já. Então, por exemplo, criei mais 2 testes aqui para a gente testar o 4 e o 5. A gente poderia agora, ou a gente poderia até fazer aquele conjunto de assert equals para fazer várias verificações juntas, por exemplo. Então, né, nunca usem essas metodologias de forma cega, sempre vão pensando no que vocês estão fazendo e tentando tirar o melhor da metodologia. Então aqui, uma possibilidade seria nós
continuarmos a lógica aqui, né? Então, 3, o 4 e o 5. Vamos só confirmar que está tudo funcionando. Deve estar, né? Já que a gente está fazendo, de certa forma, hard-coded aqui. E esse seria um bom ponto para nós pararmos e pensarmos em uma refatoração da nossa lógica. Então a gente foi fazendo tudo em baby steps, um a um, e aqui já seria o momento, provavelmente seria um momento em que nós identificaríamos uma lógica, né? Então a gente vai tendo i até que apareça, por exemplo, um outro caractere. Aí significa que, né, tem um significado. Nesse caso aqui é que a gente vai subtrair. Quando a gente tinha apenas caracteres iguais, a gente vai somando. Quando muda o caractere, significa que a gente tem que subtrair. E aí a gente vai tendo aquela lógica dos algarismos romanos, números romanos. Então a gente poderia agora já tentar melhorar esta lógica aqui, fazer uma refatoração desse nosso código. A gente poderia, por exemplo, trabalhar apenas por enquanto com os is. Então uma possibilidade aqui poderia ser nós verificarmos assim, ó, if value.getChar, deixa eu relembrar aqui, char at. Vamos verificar qual que é a posição, o que tem no primeiro elemento. Se ele for igual a i, né, então a gente está trabalhando com um caractere aqui, por isso o apóstrofo aqui, não as aspas, a gente pode, por exemplo, contar quantos is terão dali para frente. Então nós poderíamos aqui criar lá uma variável, talvez chamada número de is. E a gente já sabe que o primeiro é um i, então a gente já pode inicializar ela com 1. Aí a gente poderia fazer um for aqui. Esse for vai iniciar em 1, já que a gente já viu a posição 0 da string. A gente vai até o tamanho da string. E a gente pode verificar, por exemplo, if value.char indexChar já estava, né? Se ele é igual a i também. Se for igual a i, a gente pode vir aqui num is mais mais. Else, a gente poderia fazer um break, porque a gente chegou em um ponto em que nós não temos mais is, né? Então mudou o caractere. Assim a gente já teria em num is, por exemplo, quantos is a gente tem, tá? E aí isso seria basicamente a soma, a não ser que a gente não tivesse mais caractere. Vou fazer o seguinte, para a gente ter a informação de até onde a gente percorreu a string, essa indexChar aqui, eu vou declarar aqui fora, tá? A gente poderia até fazer algo... vamos manter assim mesmo. Então ela começa em 1, depois a gente joga 1 aqui de novo, ou ela poderia começar em 0 aqui, e a gente colocaria assim. E aqui ela inicializaria em 1, e a gente faria o for, e aqui no final a gente teria aonde nós estamos e quantos is a gente contou. Agora a gente poderia fazer o seguinte, if indexChar for menor do que value.length, ou melhor até, se for igual a value.length, significa que a gente contou todos os is, e aí bastaria nós retornarmos aqui, return num is. Eu crio num is aqui também, então eu vou jogá-lo para cá. Inicialize em 0, somos se o primeiro for i,
e aí faço aqui a sequência também. Então, se for 1i, ele vai retornar aqui, 2is ele vai retornar aqui, 3is ele vai retornar aqui. Se não for, significa que teria mais, ele saiu antes de chegar ao final da string, e então a gente pode executar esse conteúdo aqui. Vamos, acabei de refatorar, acho que essa lógica está ok, né? Então, ao invés da gente ter lá hard-coded 1i, 2is, 3is, a gente está contando quantos is. Talvez não de uma forma tão inteligente aqui, mas foi ainda a primeira escrita desse método, desta parte desse método. Mas vamos rodar, já que a gente tem os testes, para ver se está tudo funcionando ainda. Então tá lá, tá tudo funcionando. Então ele consegue contar já 1i, 2i e 3is. E aí se for, por exemplo, o 4 ele cai aqui e o 5 ele cai aqui. Então a gente tem nesta parte a verificação já do número de is, tá bom? Então este seria um exemplo onde nós fizemos em baby steps as verificações mais simples e agora começamos a refatorar. Uma próxima etapa seria a gente trabalhar, por exemplo, aqui com a subtração, depois começar a contar quantos vezes existem, por exemplo, e aí a gente ia deixando essa lógica aqui mais completa e provavelmente também mais complexa, mas a gente teria a garantia de que a gente já teria os testes para um determinado conjunto de casos prontos e que a gente pode ir refatorando tranquilo o nosso código sem se preocupar em estar errando, né? Então esse aqui é um problema complicado, consideravelmente complicado, e a gente precisaria até mesmo colocar ali um contorno nele, né? Porque se a gente for tratar tudo, a gente vai ter um código, talvez nem seja possível tratar tudo, a gente precisaria complicar muito. Mas espero que vocês tenham pego a ideia. Então a ideia é a gente vai escrevendo os testes, faz passar e depois refatora. Então aqui a gente iniciou a refatoração, tá bom? Então a ideia, obviamente, não é a gente resolver o problema inteiro, mas apenas que vocês entendessem como funcionaria a metodologia de TDD. E no próximo vídeo eu quero explicar para vocês o Dojo de programação, que é onde nós também podemos utilizar o TDD, e é uma metodologia de trabalho em equipe bastante interessante, que vocês vão poder utilizar em vários contextos profissionais, tanto de ensino quanto profissional em empresas mesmo. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo e valeu!